O cheiro de fumaça subiu primeiro como uma promessa ruim, espesso e metálico, invadindo os quartos da casa grande e a escuridão do terreiro ao mesmo tempo. As chamas nas janelas recortaram sombras longas, móveis, retratos, as cortinas que o vento levava em fitas incandescentes. Gritos cortaram a noite, não só de pavor, mas uma mistura de surpresa e um alívio surdo que ninguém ousava nomear em voz alta. A lua, encoberta por fuligem, parecia observar tudo com uma luz mortiça. Na senzala, mulheres se levantaram como se um instinto antigo as convocasse, sem saber ainda se correr para salvar o que podia ou para se esconder do que vinha. Naquela noite, algo que representava poder e respeito no recôncavo virou cinza. O nome dela era Rosa, a revolta da escrava, incêndio na Casa Grande em 1844, que mudou tudo na Bahia. Se essa história te interessa, inscreva-se e acompanhe nossas narrativas sobre vidas e lutas que a história oficial tentou apagar. Quando a fumaça abaixou, quando as chamas encontraram o céu e foram domadas pelos bravos e pelos impotentes, o que restou não foi só o cheiro de madeira queimada. Restou uma pergunta que atravessaria anos. O que leva uma mulher a transformar, com fogo, o símbolo daquilo que a destruiu? Para chegar a essa pergunta, é preciso voltar ao começo, ao tecido ordinário da vida na Fazenda Boa Vista, onde poder e instinto se cruzavam todo dia. A fazenda levantava-se ereta sobre colinas de cana. Seus tijolos claros e o telhado vermelho dominavam a paisagem. Boa Vista era conhecida por uma safra generosa, por uma casa grande que recebia pessoas de posses e por festas em que a família do comendador exibia sua prosperidade. O comendador Luiz Antônio de Oliveira era a face visível desse domínio, um homem de senho fechado e voz firme, que mantinha ordem com um gesto e contava seus escravos como se contasse peças de mobiliário. Sua mulher, Dona Clara, tinha no olhar a rigidez de quem nasceu para preservar uma posição social. As damas que a visitavam testemunhavam cedo a disciplina daquela casa, uma disciplina que, por baixo, sustentava crueldades que ninguém da sociedade gostava de ver de perto. A divisão entre a Casa Grande e a senzala era uma linha de tensão permanente. A Casa Grande tinha janelas amplas, lenços de linho, pratos de porcelana. A senzala tinha chão batido, redes gastas, cantos escuros onde o silêncio se fiava de buracos de medo. Rosa conhecia cada centímetro desse contrafluxo. Nascera no engenho, filha de uma mulher que morreu cedo, foi criada entre léguas de serviço e aprendeu desde criança a fazer-se invisível quando necessário. Era mucama, servia à mesa, lavava, costurava, penteava as crianças. Ao mesmo tempo em que cumpria tarefas, conhecia segredos, quem estava doente, onde o comendador guardava cartas, os caminhos que só quem vive sem liberdade sabia trilhar. Havia na senzala mulheres que funcionavam como uma pequena resistência íntima. Maria curava feridas com folhas e banhos. Benedita cantava baixinho para as crianças quando os terrores da noite vinham. Luzia, mais velha, transmitia conselhos com um olhar duro, firme como uma pedra. Elas eram as que acolhiam, as que dividiam o pouco que era possível, as que ensinavam a atravessar dias onde o corpo e a vontade eram constantemente testados. O feitor, João Batista, era o instrumento que transformava ordens em dor. Homem de mãos calejadas e voz que nunca tremia, ele aplicava castigos como quem administra contas. Cada poço de trabalho, cada passo fora do lugar precisava ser corrigido. Castigo físico e humilhação moral caminhavam juntos. Naquele sistema, a integridade de mulheres como Rosa era tratada como coisa sem dono. A violência sexual por parte dos donos de engenho e seus auxiliares era um segredo repetido nos corredores, sussurrado como a frase que se tem medo de pronunciar alto para não chamar atenção. A palavra estupro existe, mas naquelas casas a prática vinha envolta em códigos, silenciamentos, culpas atribuídas, justificativas que passavam por cabia ao dono satisfazer-se e que os mais próximos receavam discutir. Para as mulheres escravizadas, aquilo era uma violência que não só marcava o corpo,
mas também apagava a linha que separava vida e propriedade. Rosa aprendeu a guardar. Guardar o medo para não falhar no serviço, guardar o ódio para que este não consumisse o seu pouco de energia, guardar o que restava de si como uma moeda para dias em que pudesse trocá-la por algo que a protegesse. Um gesto, um atraso fingido, uma chaga curada em segredo. A dignidade que resistia era feita de pequenos furtos de liberdade. Ler uma carta, cuidar de uma criança por horas a mais, ensinar a mais nova a rezar as palavras que a mãe ensinara. E, entre essas pequenas resistências, crescia uma ferida que não cicatrizava. O comendador abusava de Rosa com a frieza que vinha de anos de hábito e de impunidade. Não havia lei que a protegesse. Não havia ninguém na Casa Grande disposto a imaginar que o senhor pudesse ter culpa. Dona Clara, quando suspeitava ou sabia, reagia com desprezo e fingimento. Fazia-se de vítima e de senhora ofendida e impunha humilhações que rasgavam a autoestima de Rosa. As crianças, sobretudo Carlos Luiz, o herdeiro de 15 anos que via o pai com olhos que misturavam adoração e insegurança, eram protegidas pela autoridade paternal quando convinha e pela indiferença quando não. Ana, Joaquina e Isabel, as filhas, circulavam entre jogos e aulas, sempre com uma sombra de autoridade para com os criados, como se reproduzissem sem pensar a hierarquia que as cercava. A violência que Rosa sofreu não foi um episódio isolado, foi repetição. Foi um padrão que se impôs como rotina. O comendador vinha à senzala quando queria, e cada vez que vinha, trazia consigo a marca de que havia alguém à mercê de seus caprichos. A normalidade daquele abuso corroía o que restava de possibilidades de resistência. Quando Rosa se viu grávida, o mundo que se conformara a ela se transformou em um labirinto onde cada porta podia ser uma armadilha. A gravidez, para quem vivia naquele regime, significava vulnerabilidade exposta. Uma evidência de humanidade que se tornava argumento contra a própria proteção. Em um momento em que a lei e os costumes não enxergavam proteção, ser visível podia ser mortal. O episódio do castigo público que marcou a trajetória de Rosa foi descrito com precisão cruel nos relatos da época. 50 açoites administrados em praça, um espetáculo de disciplina que servia para lembrar a todos a ordens do Senhor. A punição foi motivada por algo que, aos olhos do comendador, configurava insolência, talvez uma resposta tardia, talvez um olhar que falou mais do que devia, talvez a recusa silenciosa em aceitar a humilhação. O número 50 carimbou não só o corpo, mas a reputação dela. A pele aberta, a febre, a vergonha pública e o desprezo de Dona Clara fizeram de Rosa alguém marcada para sempre, um exemplo e uma advertência. As irmãs de senzala cuidaram dela em segredo. Benedita preparou banhos, Maria cuspiu sal em feridas, Luzia consolou com palavras duras e verdadeiras. Eles te bateram para que o medo te sustente. Não é por nada que eles batem. É para lembrar que somos peças na casa deles. Era um consolo que não consolava. Era uma constatação. Rosa saiu daquela humilhação mais quieta, mais reativa, como se tivesse guardado não só a dor, mas uma decisão silenciosa que começou a crescer como uma chama submersa. O desejo de vingança cresceu entre os poros do cotidiano, não como uma ideia nítida, mas como uma presença constante, imagens que retornavam nas noites de sono interrompido, memórias do rosto do comendador, a sensação do chicote na pele. A vingança ganhava formas quando Rosa notava pequenas falhas na vigilância da casa. O porão onde se guardavam óleos e solventes, galões de querosene empilhados nas trevas, as janelas onde, em noites de festa, o vidro ficava aberto para que o cheiro do jantar se espalhasse. Uma rotatividade de criados para as vigílias que criava lapsos, o vento que conhecia sua rota pela encosta e que, em certas noites de agosto, vinha com força, sopro capaz de levar faíscas mais longe. Planejaram-se conversas baixas, mais olhares que palavras, reuniões mascaradas por tarefas noturnas. Rosa começou a observar com atenção clínica. Quem entrava e saía da casa à noite, em que momento a luz se apagava, onde estavam os depósitos que guardavam produtos inflamáveis. Isso não era apenas curiosidade,
Era pesquisa de quem procura uma saída por caminhos que a lei proíbe mostrar. A curiosidade virou método, e o método começou a produzir mapas mentais da Casa Grande. Mapeamentos que não estariam em nenhum livro, nem em papel, mas cravados na memória de uma mulher que não tinha outra alternativa. Entre as vozes da senzala, houve desconfiança e medo. Maria, Benedita e Luzia trocaram opiniões que iam do cuidado à reprovação. "O que tu queres pegar com o fogo?" perguntou Luzia uma noite com a voz áspera. "Vão culpá-la por tudo, e nós com ela." Também havia quem secretamente entendesse. Eles matam com o silêncio todo dia. Se um dia o silêncio responde, quem saberá julgar a quem a violou? Essas conversas não eram maniqueístas, eram dissonantes, cheias de nuances e de receios. Alguns temiam que uma ação tão radical pudesse produzir uma repressão ainda maior, reflexo de um sistema que sabia se proteger. Outros sentiam que um gesto visível poderia quebrar a sensação de impunidade. Do lado de fora, na vila e nas roças vizinhas, havia rumores que corriam como vento das estações, que Rosa havia sido maltratada, que o comendador era um homem de infindáveis humores, que a família era temida por sua dureza. Relatos desses vizinhos chegaram até cronistas e autoridades de Salvador, mas muitas dessas palavras chamavam mais atenção por serem sussurros do que por serem provas. A documentação escrita sobre os acontecimentos era parcial. Muito do que se conhece hoje veio de depoimentos colhidos depois, de crônicas locais e da tradição oral que se construiu em torno dos fatos. Por isso, quando a história se transforma em lenda, é preciso lembrar onde termina o arquivo e onde começa a memória. Rosa não compartilhou seu projeto com todos. Havia uma reserva íntima, um círculo de confiança reduzido. Antônio, um jovem escravo que trabalhava como ajudante na casa, observava com olhos de peixe na rede, curioso, cauteloso, com o corpo acostumado a atalhos. Ele teria papel futuro em delações que culminaram em sua prisão, dizem as versões. Mas, naquele momento, estava mais para um confidente temeroso do que para um traidor. Havia também um sentimento coletivo que movia as conversas. Se a Casa Grande caísse, não seria apenas o comendador que perderia sua segurança. Símbolos de ordem seriam abalados. Alguns imaginavam o que aconteceria com as famílias dos donos, com os filhos, com as mulheres que, como Dona Clara, acreditavam ter o monopólio da dor e da virtude. A rotina de observação trouxe Isabel, uma das filhas do comendador, para perto da senzala por acidente quando procurava uma agulha. Ela sempre teve um contato prático com as criadas. Nunca lhes falou como iguais, mas às vezes escutava coisas que outras pessoas da sua classe não escutariam. Esse contato, menor que um fio, deixou-a com um resto de consciência que muitas vezes se transformava em desconforto. Não que Isabel tivesse poder, mas tinha sensibilidade para perceber que a ordem da casa era alimentada por segredos. Essas pequenas coincidências tiveram peso quando a teia do cotidiano começou a se romper. No interior de Rosa, a gravidez foi um ponto crítico. Não era apenas um corpo que mudava. Era uma vida que tornava impossível voltar a fingir completa invisibilidade. O feto no ventre era ao mesmo tempo promessa e perigo. Em segredo, ela pensou em proteger aquilo que nascia ali. E a ideia de arrancar a casa que havia ferido tantos, não só a ela, mas a muitas, foi ganhando contornos de plano. Não era para Rosa apenas vingança. Era tentativa de reescrever um espaço onde seus filhos pudessem existir sem se tornarem propriedade. É difícil e desonesto para a história reduzir essa decisão a um único sentimento. Havia medo, havia fúria, havia também uma esperança mal articulada de que, ao destruir aquele símbolo, algo pudesse mudar para os que ficaram. As noites de agosto se aproximavam. Segundo relatos que chegaram até os cronistas de Salvador, a escolha da data não foi aleatória. Havia a percepção de que um momento específico, quando o vento soprava de certas direções, oferecia mais chance de propagação. Essa noção circulava mais como tradição oral do que como cálculo científico. Mesmo assim, a maioria reconhecia que, naquela época do ano, as brisas tinham um papel nas noites do recôncavo.
Rosa anotou mentalmente essas percepções. Observou as rotinas. O feitor às vezes dormia após a ceia, reticente a certas tarefas. O comendador ia à vila para discussões com vizinhos, deixando a casa grande sob vigilância desigual. O porão da casa grande era um lugar que poucos ousavam visitar sem ordens. Guardava-se ali o que prendia os cheiros das festas: óleos, solventes, pequenos recipientes que as pessoas de fora não viam com atenção. Há quem, em versões posteriores, tenha descrito filas de galões de querosene como se fossem muitos e organizados. É preciso lembrar que as descrições variam. Algumas testemunhas falam de um punhado de recipientes, outras de um estoque mais amplo. O importante para Rosa foi constatar que havia ali materiais capazes de transformar fogo em destruição rápida. Não se trata de um manual, trata-se de uma observação histórica do que foi notado depois. A preparação, quando aconteceu, foi lenta e tensa. Não era um ato de alegria, era cálculo frio. Rosa passou a arrumar a mente como quem fecha gavetas, retirando da frente o que não servia, guardando o que precisava. Convocou algumas pessoas da senzala com pedidos que pareciam naturais. Precisa-se limpar algo no porão. Ajuda a subir estas cargas. Traze um pano. Tudo com a aparência de serviço. A cumplicidade, quando apareceu, foi medida e necessária. Há versões que dizem que Maria recusou. Outras que dizem que Benedita ajudou, não por acreditar no ato em si, mas por solidariedade com o sofrimento da amiga. A verdade exata fica entre o que se registrou em papéis e o que se passou em olhares. Enquanto Rosa costurava roupas para as moças da Casa Grande, enquanto penteava Ana, Joaquina e Isabel, criando para si mesmo um caminho que fosse invisível, ela ia desenhando os contornos do que chamaria noite decisiva. Os dias trouxeram noites de vigília, observações, anotações mentais, marcações de quando as velas se apagavam, quando o vento mudava. Cada movimento era pensado para reduzir o risco de falha, e ainda assim, o risco permaneceu grande. A liberdade de escolha, numa terra onde a lei oferecia poucos recursos, transformava qualquer tentativa radical em probabilidade de perda total. O plano circulou em silêncio pelo terreiro. Alguns, que se recusaram a participar, disseram mais tarde que aquele silêncio parecia uma sentença. Outros, cujos nomes sobreviveram como sombras nos relatos, justificaram seu apoio com argumentos de desespero. Havia uma multiplicidade de posições: medo, compaixão, resignação, raiva. Não era unanimidade, longe disso. E havia sempre a pergunta que vinha à boca de todo sensato: que destino teria a vida dos inocentes, das crianças, se a casa ardesse? Era uma pergunta que recortava a moral com uma lâmina afiada e que tornou o debate dentro da senzala ainda mais tenso. Quando os dias finais antes da escolha chegaram, Rosa começou a falar menos, a comer menos, a olhar o céu como quem busca permissão. O corpo carregava a marca dos chicotes, o ventre carregava outro peso, e a mente carregava o desenho de uma noite que poderia mudar tudo. Não era uma decisão que se tomava sem ponderar a própria morte. Era, ao contrário, a possibilidade de morte consciente. Ninguém, nem os amigos nem os inimigos, poderia imaginar na sua completude o que aquilo significaria para a família do comendador, para as crianças que correndo buscavam sombras, para a senzala que olhava com esperanças e medos. E então veio a noite escolhida, a que a tradição marcaria como 13 para 14 de agosto de 1844. Não foram fogos de artifício, nem um presságio fantástico. Foi apenas a noite em que os planos, medidos e silenciosos, foram colocados à prova. Rosa caminhou sem alarde pela casa que a vira crescer, sentindo sob os pés tábuas que rangiam, como se lembrassem cada gesto de servidão. Lá dentro, as chamas ainda não haviam começado. Fora, um vento de agosto roçava as palhas e as velas tremiam. Havia no ar o mesmo cheiro metálico que, horas depois, se tornaria lembrança de destruição. Ela deitou a mão nas coisas que conhecia, nas chaves, nas portas, nas cordinhas que prendiam as janelas, e sentiu por um segundo que aquilo tudo era maior do que qualquer ser humano. No momento em que as primeiras faíscas apareceram,
A casa grande ainda dormia em seus rituais. E lá dentro, como em qualquer começo de tragédia, ninguém imaginava o que viria a seguir. A história, que começara a ser escrita com decisões lentas e olhares firmes, ia agora acelerar até um ponto de não retorno. As primeiras faíscas roçaram um pano solto perto da lareira. Um lampejo diminuto que, em segundos, encontrou combustível suficiente para se tornar voraz. O fogo pegou nos cortinados, subiu em flechas e chegou às vigas secas como se conhecesse o caminho. Gritos partiram da casa grande, vozes adultas, o choro repentino de uma criança, o som duro de móveis sendo arrastados. Homens da casa correram para os fundos, alguns empregados tentaram arrombar portas, outros arrastaram baldes de água. A fumaça engolfou corredores, o calor curvou as madeiras e as janelas partiram num estilhaçar seco. O brilho do incêndio recortou rostos em choque, o comendador, a esposa, os filhos, e ao mesmo tempo lançou sombras sobre o terreiro, onde a senzala observava do limite, com uma mistura que os olhos não sabiam nomear. Dentro da casa grande, a confusão trouxe decisões tomadas em frações de segundo. Crianças foram erguidas nos braços, lenços molhados amarrados no rosto, e um homem que tentava abrir uma janela foi empurrado para trás pela própria família. O fogo, alimentado por óleos e por tecidos antigos, correu pelos forros e pelas cortinas com uma rapidez que surpreendeu até os mais velozes. Havia quem gritasse por ajuda, e quem, em estado de torpor, repetia o nome de santo como se isto pudesse deter as chamas. No terreiro, as mulheres da senzala viram a luz alaranjada crescer no céu como um ato que vinha a confirmar um segredo guardado. A ordem da fazenda estava sendo consumida diante de seus olhos. Algumas correram para tentar salvar o que fosse possível. Um retrato, um baú. Outras ficaram paradas, como se a visão as tivesse congelado. Entre o medo e um alívio silencioso, havia rostos distintos e complexos, aliados temerosos, e sim, alguns com o peso de uma esperança perigosa que não se atrevia a falar. Quando o fogo atingiu o andar superior, a casa grande começou a desabar sobre si mesma. O estalo das vigas era um trovão contínuo. Um andar cedeu, uma estrutura ruiu e, junto com o entulho, desapareceram objetos de valor e memórias de gerações. Ao amanhecer, o cenário era de ruínas fumegantes, telhas quebradas, partes do assoalho compungidas em cinzas. Entre os escombros e as manchas de fuligem, contaram-se cadáveres. Relatos posteriores e documentos antigos apontam para a morte de 6 pessoas ligadas à família do comendador. Não é possível, com segurança absoluta, mapear todos os detalhes. Há lacunas e contradições entre fontes, mas o fato do dano humano ali foi evidente e marcante. A notícia se espalhou pela região como pólvora em seco. Ao chegar às vilas vizinhas, os boatos já tinham formas variadas. Alguns diziam que o comendador havia sido encontrado entre as chamas, tentando salvar documentos. Outros, que Dona Clara havia se refugiado no sótão, apenas para ser tomada pelas labaredas. A versão oficial que circulou nas folhas de Salvador descreveu a destruição como um crime de incêndio que vitimara parte importante de uma família influente. Para a senzala e para algumas pessoas da vizinhança, a destruição continha, além do horror, uma sensação profunda de ruptura com o aparentemente imutável. As autoridades chegaram rápido. Havia o imperativo de encontrar culpados e restaurar a ordem. A investigação foi uma mistura de busca pela verdade e de necessidade de controle social, questionamentos, recolhimento de testemunhos, pressão sobre os escravizados para que falassem a verdade que o Senhor queria ouvir. Em meio a isso, emergiu o nome de Rosa. Antônio, cujo papel nas narrativas varia conforme a fonte, foi apontado por alguns como quem levou as acusações adiante. Em certas versões, ele testemunhou com pesar. Em outras, teria cedido a promessas ou ameaças. Essa diversidade de relatos é importante. Não existe um único retrato do que se passou naqueles interrogatórios, apenas versões que se cruzam e se distorcem conforme o que se queria ouvir. Presos, os acusados foram levados para Salvador,
para responder por incêndio e homicídio. Rosa, reconhecida por muitos como quem havia planejado e executado o ato, foi tratada com a dureza que se reservava aos que ameaçavam a ordem. No tribunal, diante de juízes e de uma plateia que queria espetáculo tanto quanto justiça, ela optou por um caminho claro. Não negou sua participação. Sua voz, ao admitir o ato, foi descrita nos relatos como calma e firme. Uma declaração que não buscava pedir clemência, mas revelar motivos. Em poucas frases medidas, ela narrou, segundo versões compiladas nos autos e na tradição oral, os abusos repetidos, as chibatadas, a gravidez inexorável e o desespero que a levou a escolher o fogo. A admissão não foi só um ato jurídico. Foi, para muitos ali, um gesto de denúncia exposta. A resposta dos magistrados e da sociedade foi imediata e severa. O tribunal condenou Rosa por homicídio e incêndio, termos que, na linguagem da época, correspondiam às penas máximas diante daquilo que era entendido como rebelião e destruição de propriedade e pessoas. A condenação não se limitou ao ato concreto. Foi também um recado de que a quebra da ordem, especialmente pela mão de uma escrava, não seria tolerada. A pena capital foi decretada. Há, sobre os detalhes do processo, documentos que preservam parte dos depoimentos. Porém, muitas das motivações políticas, os jogos de influência e as pressões que rondaram o julgamento permanecem nas sombras das interpretações. Enquanto o veredito tomava forma, Rosa entrou em trabalho de parto. Na prisão, cercada por grades e olhos atentos, ela deu à luz sua filha. O nascimento, registrado em alguns relatos e silenciado em outros, tem um desfecho curioso e significativo. Por uma lacuna legal e por arranjos práticos, a criança acabou não seguindo o destino óbvio de propriedade. Segundo testemunhos da época e pesquisas posteriores, a menina foi entregue a uma família de libertos que vivia na região. Um gesto que alguns interpretaram como caridoso, outros como um modo de resolver uma questão jurídica embaraçosa. A situação da filha foi, desde então, um ponto de encruzilhada entre o registro legal e a vida real. A menina viveu, segundo relatos locais, sob o nome simbólico que a tradição lhe deu, e sua história adulta é envolta em incertezas e versões que se contradizem. A execução pública foi pensada como espetáculo de reafirmação da lei. No dia marcado, a multidão se reuniu na praça principal de Salvador. Havia entre os presentes curiosos, defensores da ordem, parentes das vítimas, e também escravos que foram obrigados a assistir. Foram momentos carregados de tensão. A figura de Rosa, magra depois dos acontecimentos, trazia no corpo as marcas dos castigos anteriores e a firmeza de alguém que havia feito uma escolha consciente. Em sua fala final, palavras curtas que chegaram aos registros orais e que a tradição preservou como pequenas frases de confronto, ela apontou para coisas que excediam o próprio destino, o costume da impunidade, a existência de um regime que transformava corpos em mercadoria e a dor que se acumulava por gerações. Não há, porém, consenso sobre o teor exato dessas últimas palavras. Algumas memórias enfatizam um tom de arrependimento, outras ressaltam uma voz que culpava o sistema. A plateia reagiu de modos diversos. Houve quem a compadecesse em silêncio, quem a condenasse com gritos e quem viu no momento uma reafirmação do poder que não seria violado. Para os escravizados que assistiram, a execução teve um efeito ambíguo. Era um aviso claro das consequências da transgressão. E, ao mesmo tempo, um momento que consolidou uma memória de resistência não diluída em herói único, mas problemática e dolorosa. A presença de filhos e filhas dos senhores entre os espectadores acentuou a tensão moral. A mesma sociedade que havia permitido violações agora se punha como juíza implacável. Depois da execução, a região nunca mais foi exatamente a mesma. A narrativa em torno de Rosa multiplicou-se. Para alguns, foi a história de uma mulher enlouquecida pelo sofrimento. Para outros, a de uma figura que, por meio da violência, desestabilizou uma ordem injusta. Muitos contaram nos anos que se seguiram que incêndios semelhantes aconteceram em outras propriedades do recôncavo. Essas versões ganharam força na tradição oral e foram transformadas em lenda.
em cantos, em relatos de feitorias e feições, em sustos contados à volta do fogo. Entretanto, é preciso separar o que é testemunho documental do que pertence à memória coletiva. Há registros que apontam para surtos de conflitos e para ações isoladas de destruição, mas atribuir a Rosa a autoria de todas as chamas que se acenderam nas décadas seguintes é simplificação. A história da região, marcada por tensões profundas, deu margem a reações variadas. A associação de novos incêndios ao nome de Rosa muitas vezes foi mais um símbolo do que uma prova direta. A lenda cresceu com o tempo. Cantos de rodas de cantoria, causos que viravam história para crianças mais velhas, advertências que misturavam emoção e moral. Em algumas versões, a filha de Rosa teria se transformado em ativista, em outras, teria permanecido anônima, criando uma vida de dificuldades. Essas narrativas, quando não fundamentadas em documentos contemporâneos, devem ser tratadas como tradição oral, valiosas, para entender como a memória social funciona, mas não como substitutas de provas históricas. A historiografia que se formou sobre o episódio é cautelosa nesse ponto. Há espaço para mito e para fato, e reconhecer essa fronteira é essencial para não reduzir a complexidade do acontecido. Ainda hoje, a história da Fazenda Boa Vista e da Revolta da Escrava provoca debates acalorados. Alguns estudiosos veem na ação de Rosa uma forma extrema de violência protestatária, um grito que rompeu a superfície calma da ordem escravista e expôs suas entranhas. Outros insistem na condenação moral do incêndio, sobretudo em razão das perdas humanas e da morte de inocentes, crianças incluídas. Esse choque de interpretações não é mera disputa acadêmica. Toca em algo mais profundo sobre como sociedades lembram e julgam atos cometidos sob opressão. Há ainda questões jurídicas e sociais que atravessam a narrativa. A libertação da filha por lacuna legal revela como o regime de escravidão estava cheio de contradições e de espaços de manobra. Ao mesmo tempo, o fato de Rosa ter sido executada revela que as margens de tolerância eram estreitas, para os que ousassem atacar símbolos de propriedade. A tensão entre responsabilidade individual e responsabilidade estrutural fica ali patente. Rosa planejou e executou uma ação que resultou em mortes, e isso não pode ser apagado, mas o contexto que a empurrou para esse caminho, um sistema que institucionalizava estupro, castigo e desumanização, também precisa ser considerado na avaliação histórica e moral. As gerações que vieram depois herdaram não apenas as ruínas visíveis da Casa Grande, mas também debates permanentes. Nos terreiros das comunidades quilombolas que surgiram ou se solidificaram, o nome de Rosa circulou de modo diferentes, ora como aviso, ora como símbolo de resistência ambígua. Cantos de mulheres que atravessaram o tempo repetem, por vezes, versos que mencionam uma chama e um ventre que deu vida. Outras vezes, recordam apenas a dor e a perda. As narrativas públicas, por sua vez, variaram de acordo com interesses políticos e morais. Jornais conservadores a colocaram como criminoso exemplar. Imagens posteriores, produzidas por cronistas mais sensíveis à questão da escravidão, tentaram entender suas razões. Ao olhar retroativamente para 1844, pesquisadores levantam questões metodológicas inevitáveis. Que fontes confiáveis restam? Como ponderar depoimentos que foram coletados sob pressão? Como separar a memória construída após os acontecimentos daquilo que de fato ocorreu nas noites quentes do recôncavo? Parte da resposta exige humildade diante das lacunas documentais. Outra parte pede que se leve em conta a força das vozes que sobreviveram à opressão, ainda que fragmentadas. A historiografia contemporânea procura, assim, unir documentos, tradição oral, registros forenses escassos e a sensibilidade para as dinâmicas de poder da época. A história de Rosa, mulher que sofreu, planejou e acabou executada, coloca em choque elementos que desafiam respostas fáceis. Foi ela vingadora ou criminosa? Foi vítima que reagiu de forma desproporcional ou agente com plena responsabilidade moral? A resposta não é monocromática.
É preciso enxergar simultaneamente a violência que a tornou uma possibilidade e a violência que ela praticou contra inocentes. Qualquer leitura que ignore um dos lados corre o risco de distorcer o acontecido. Há ainda uma dimensão simbólica que não se dissolve. A revolta da escrava construiu um espaço de pergunta na memória baiana. Em rodas, em estudos, em cantorias, a questão sobre justiça e vingança volta como um refrão insistente. A narrativa convoca a sociedade a repensar como as estruturas de poder conduzem à violência e a quem cabe a tarefa de puni-la. Foi o Estado que falhou ao permitir abusos e depois recuperar a ordem com pena de morte? Ou foi a comunidade que, ao proteger interesses, empurrou alguém para um gesto trágico? As lições que emergem são desconfortáveis e necessárias. Primeiro, sistemas que transformam corpos e afetos em propriedade tendem a produzir rupturas violentas. Segundo, responder à violência com violência raramente encerra as feridas, muitas vezes as amplia. Terceiro, a memória coletiva atua como campo de batalha, onde se disputam versões e onde a verdade completa nunca é dada. É construída com cuidado, com respeito às fontes e com atenção aos silêncios. Hoje, ao revisitar a história do incêndio da Casa Grande da Fazenda Boa Vista, é possível escutar ainda ecos daquela noite que mudou a paisagem moral do Recôncavo. Há placas, estudos e narrativas que tentam costurar sentido àquilo que foi ao mesmo tempo histórico e lendário. O nome de Rosa persiste, ora condenado, ora lembrado com compaixão ambígua, e continua a provocar reflexão. Não se trata de canonizá-la, nem de demonizá-la sem complexidade. Trata-se de manter viva a discussão sobre as raízes da violência e sobre como sociedades lidam com aqueles que, por desespero ou por fúria, rompem códigos estabelecidos. Ao final, resta uma pergunta que não encontra resposta única. Como pesar justiça e vingança, quando a lei protegeu durante décadas os opressores e silenciou os oprimidos? É uma pergunta que ecoa além das pedras queimadas e das sentenças públicas. Ecoa nas decisões contemporâneas sobre reparação, memória e reconhecimento das feridas históricas. Decidir não é fácil, e talvez por isso a história de Rosa continue a inquietar. Se esta narrativa despertou em você uma pergunta, uma emoção ou um conflito, escreva nos comentários uma palavra que represente o que essa história deixou em você. Fogo, cinzas, justiça ou condeno. Quero ler suas respostas e continuar essa conversa sobre lembrança, responsabilidade e transformação.